Doutor, faltando então as meninas do Ser 4, as técnicas, só tem a Ariane até aqui. Sheila sinalizou, mas ainda não entrou. Estou ligando no gabinete do prefeito para saber o que aconteceu. Inês, Oi. as demais colegas que foram convidadas no Ser 4, elas não tiveram autorização, tá, da chefia imediata. E elas estão lá no Ser 4 agora, eu estou com horário diferenciado, né, eu entro mais tarde hoje, mas as demais não foram autorizadas ainda. Não Falei foram com o prefeito ontem sobre essa autorização, porque eu preciso de todos os segmentos para a gente ir. Duas das colegas foram autorizadas e as demais não. Então, a Sheila recebeu o documento. Acredito que sim. Se ela autorizou duas. Sheila? Oi, vocês estão me ouvindo? Bom dia, estou sim. Bom dia. Quanto a essa não autorização, não foi solicitada, Ariane. Nós recebemos ontem e, assim, em nenhum momento elas me passaram que elas iriam. Mas eu preciso da presença delas, por favor. Elas foram comunicadas? Que o que chegou até aqui, que a chefia imediata não comunicou. Isso me chegou ontem à noite ainda. Nós recebemos Desculpa. Pode falar, Nós recebemos uma mensagem no WhatsApp ontem, eu recebi mais ou menos na hora do almoço. Mas aí, como eu estou em casa, eu não precisei, né, da autorização. Mas as meninas, elas não foram comunicadas pela chefia, só pela uma comunicação da Câmara mesmo. Elas estão no Ser 4, Sheila poderia providenciar, então, avisá-las, comunicá-las, por favor? Doutor Mafra tem horário a cumprir e nós temos sessão também mais tarde. Se possível, também foi convidada a diretora, a Jaqueline Tontini. Isso, ela vai participar, ela confirmou. Certo. Então tá. Aí ficou, então, vai ficar... eu estou tentando falar com o gabinete do prefeito. Edilene, você fala com ele. Sobre isso. Falo que Vereadora, a Cassandra acabou de me mandar uma mensagem dizendo que não vai poder participar hoje porque ela está em assistência em hemodiálise. Está desligado o microfone. As demais que foram convidadas. Cassandra justificou que ela tem um trabalho em outro local, mas as demais não foram comunicadas. Acabei de receber aqui. Ariane seria, então, Ana Lígia, Bruna, Mirelle, Elidiane. Jaqueline. Essas não teriam sido comunicadas. Oi, bom dia de novo. A Elidiane, ela foi comunicada e ela justificou. E as demais, por favor? Jaqueline Dias, Tontini? Jaqueline está entrando. Precisaria, então, a Ana Maroja. Bruda. Bom dia, Jaqueline. Bom dia a todos. Bom dia. Jaqueline, nós estamos aguardando as demais meninas que não foram convidadas pela coordenadora local, tá? Algumas não receberam convite. Ok.
Jaqueline, Oi. nós temos horário, o doutor Mafra tem horário, eu também tenho, porque eu tenho uma sessão às 11h30. Eu gostaria, então, que autorizasse as meninas a participarem, porque elas não receberam autorização. Ana Lídia, tem mais? Algumas não receberam o convite ontem. Nós estamos aguardando isso para iniciar. Oi, Ana vereadora. Lídia? Ah, Tá me ouvindo? Estão me tô, ouvindo? tô. Uhum. Isso. Nós entramos em contato porque das outras vezes, todo o contato foi feito diretamente com o servidor, das outras vezes que as servidoras foram ouvidas. Uhum. Então, assim, em nenhum momento foi me pedido a solicitação para poder participarem. Em nenhum momento eu negaria, assim como também não neguei da Cassandra, da Elidiane. Mas elas não tomaram conhecimento, não foram autorizadas. As demais sim, mas essas não. Eu conversei inclusive com o prefeito ontem à noite, ele falaria contigo para autorizá-las a vir. Mas então, não teria problema nenhum. Eu gostaria da presença, então, da Ana Lídia. Quem mais confirmou que poderia vir? Tá, as outras, Ana Lídia, Bruna? Ana Lídia, Ana Maroja e Bruna. Estavam dependendo da autorização. Tem a Mirelle também, vereadora. Oi? Mirelle. Também foi convidada, mas também aguardando autorização. Só falta a essas autorização três. da chefia imediata. Todas estão autorizadas a participar. É só enviar o link, elas estão autorizadas a participar. Então tá gravado. É que, de então, fato, a gente... Já foi enviado o link. Já foi Direto enviado o pro link. Comunica elas, então? Fala para Sheila, elas. você pode comunicar elas que elas estão autorizadas a entrar e participar. Obrigada, Jaqueline. Martina. Já só cancelei tem umas anotações aqui. Obrigada. Quero. Uhum. Acho que umas duas. Já. Então, doutor Mafra, aguardamos mais um pouquinho os entrar ou podemos dar início? Podemos aguardar uns 5 minutinhos, Inês? Tá, muito obrigada. Valdson, pode liberar a Elidiane, por favor? Ela está pedindo para entrar. Não, ninguém está pedindo para entrar aqui agora no momento. Eu vou verificar aqui, então. Não recebi mais, não. Edilaine do gabinete? A Edilaine, ela Edilaine foi chamada... é do gabinete. É do gabinete. Uhum. É do gabinete que o prefeito ia participar, mas ele vai pedir para alguém participar. Ela foi chamada numa reunião, ela falou que daqui a pouco ela retorna. Eu estou aqui, inclusive, no gabinete, ela falou que daqui a pouco ela vem. Ela só foi solicitada ali. Obrigada. Ana Lígia? Entrou. Isso. Bruna, falta. Oi,
Oi, vereadora. Não. Rosana? Para mim, para eu passar para o Ok. pessoal. Ah, encaminhou. Meu microfone está fechado. Rubens, está tudo certo aí? Sim, sim, está tudo pronto aqui. Ok. Assim que a Inês dá o ok aqui. Assim que a vereadora Inês autorizar aqui, eu já abro a gravação. Tem previsão, Jaqueline, se elas já foram comunicadas? Mirelle. Ok. Ok? Mirelle. Ana Lígia. Aqui, esse vídeo aqui, só botei aqui. Sim, sim. Ó, para o Tem um iPhone aqui que eu não sei de quem é. Ana Lígia Maroja. Ele não diz o nome, só diz iPhone. Ah, eu acho que é o meu que está escrito iPhone. O teu? Não, para entrar, para entrar. Tem alguém pedindo para Vou entrar? aceitar. Se vocês não conhecerem, eu retiro, tá? Oi. Aceite. Oi, tudo bem? Tudo. Mudou, dona Elaine. Mudou. Ana Lígia que entrou agora. Acho que damos início. Oi? Deixa eu só puxar aqui. Bruna Rocha também entrou. Também, ótimo. A pessoa que está com o iPhone aqui, quem é? Botar o microfone, não, Não é a Elidiane? não vejo o rosto. Ele. Mas eu posso trocar aqui. Se eu souber o nome, eu posso trocar. Ana. Mas não, Oi, filha. Já. Tem uma pessoa com iPhone aqui. Vem dar um beijo na mãe. Que foi enviado para o prefeito. Tem. Quem está usando o nome iPhone? eu acho que sou eu que estou com esse nome. iPhone? Isso, Mirelle. Não, você não é Não, porque está com o microfone tá, fechado. a câmera da pessoa está fechada. E o microfone também, senão a gente não estaria ouvindo você. Tem a Bedrim? Conhece a Ariane Bedrim? Ei? Bedrim, conhece? Seria a Bruna? Não. O fone está conectando o vídeo. Quem? Ana Lígia está conectando. Todas ok? Podemos dar início? Sayonara, tá. O iPhone eu já identifiquei, é Sayonara. Sayonara, ok. Ok.
E Bedrim, Valdson. Oi? Bedrim vai ser a Luciara Bedrim. Ah, tá. É? Pô. É, assessoria. Vamos ao início, então? Até em respeito a quem chegou às 9 horas. Ok, Rubens, vamos lá. Tudo certo. Bom dia, doutor Mafra, bom dia, Jaqueline, Sheila, as demais, Mirelle, Ana Lígia, Ariane, Bruna, Mirelle já falei, Sayonara, enfim, bom dia a todas. Nós entendemos da necessidade de reunir todos os segmentos do SER4, isso baseado em inúmeras queixas, reclamações de alguns pais, aí eu fui ouvir alguns funcionários e enfim, eu percebi que todos os segmentos, eles têm algo a ser ajustado. Então, nós resolvemos, depois da reunião, da última reunião com os pais dos alunos, e reunindo também as demais queixas de pais que nos procuram aqui na Câmara, procuram a Comissão de Saúde, pedindo algumas providências, eu resolvi marcar, então, essa reunião juntamente com a equipe, convidamos o Dr. Mafra a participar dessa reunião, para ver o que a gente pode fazer para humanizar o sistema e tentar voltar às origens do SER4. Eu percebi que nesses últimos tempos se perdeu um pouquinho a origem do SER4. Então, reunindo a equipe técnica, eu acho que nós podemos discutir, entender e ver qual é o melhor caminho. Essa é a ideia dessa reunião. Eu gostaria de passar a palavra a Jaqueline. Jaqueline? Oi, estão me ouvindo? Estava com problema de conexão. Estão conseguindo me ouvir agora? Estou conseguindo te ouvir. Você ouviu o início da reunião, Jaqueline? Ouvi toda a pauta, é só porque ela deu uma travada na minha conexão mesmo na hora de eu começar o início da fala. Então, bom dia a todos, a vereadora, né, o doutor Mafra e os demais, né, participantes aqui da reunião. Eu gostaria, né, de já fazer a abertura, na verdade, para os técnicos que estão aqui, que procuraram também a Comissão da Saúde. E a gente teve recentemente, há uma semana atrás, junto, né, com as demandas, principalmente da reabilitação intelectual, junto com os pais, para entender um pouquinho o que os técnicos trouxeram, para a gente entender o que seria retornar às origens, até para a gente poder dar continuidade na pauta. Então, eu já prefiro abrir diretamente para os técnicos, porque tudo que a gente faz está baseado em instrutivos e portarias. Então, para a gente entender qual é a demanda. Jaqueline, eu só preciso te corrigir no sentido de que não foram os técnicos que procuraram a Comissão de Saúde, e sim a Comissão de Saúde que procurou o SER4 devido a demandas vindo da população. Tá? Então, não foram os técnicos. Chegando no SER4, nós podemos perceber que o ser está perdendo um pouco a origem dele. Então, diante disso, eu preferi ouvir os técnicos. Então, não foram eles que me procuraram, e sim eu que procurei a equipe para ouvir. Entendi, porém, mas aí... a ouvir junto com vocês também. Você Isso, perfeito. Então, só fazendo essa correção, então, que foi o caminho inverso, perante as demandas dos usuários e os pais, você foi até o SER4 e eles te trouxeram as demandas. Então, eu gostaria que eles começassem falando, se pudesse, só para a gente entender, e junto com as demandas que você tem dos pais, para a gente conseguir esclarecer e alinhar todo esse fluxo. Eu acho que eu vou iniciar, então, fazendo algumas perguntas, e depois disso a gente vai passando, então, para os técnicos responderem. A responsável técnico no SER4? E quem é responsável técnico? A responsável técnica é a gerente, né, lá a técnica, que é a Sheila,
Okay, né? Agora, inclusive, pelo novo instrutivo, o gerente técnico, o coordenador, ele tem que ser de 40 horas. Então, ela é a gerente técnica desde agosto de 2019. Uhum. Vou te perguntar, e aí depois a gente passa, então, para a equipe técnica. Sim. Como são feitos os processos para a profetização auditiva? Eu prefiro... Que a Sheila responda. A Sheila pode responder. Eu vou abrir para a Sheila e para os técnicos aqui, porque é uma coisa bem técnica. Eu conheço um pouco a parte, mas eles vão ter mais conhecimento para isso. Se puder abrir para a Sheila, por favor, então. Sheila? Oi? Estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Está me ouvindo? Eu queria fazer umas perguntas antes, para depois ouvir a equipe técnica. Aí a gente chega nas demandas que foram trazidas para a Comissão de Saúde. Como estão sendo feitos os processos para protetização auditiva? Os processos para protetização, eles seguem o fluxo estabelecido pelo próprio setor em discussão de protocolos de entrada de acesso ao serviço, onde o paciente ele é passado por uma consulta com o especialista, com o otorrino, é encaminhado para o setor de fonoaudiologia, as profissionais fazem a avaliação da necessidade, se tiver indicação, elas fazem a indicação e é encaminhada a documentação para o setor de auditoria, a Diretoria de Supervisão e Controle. Você tem equipamentos sem uso no SER4? Temos alguns, sim. Alguns. Na semana passada, na reunião, eu fiz uma pergunta sobre o exame DERA. Acho que a equipe está indo para Cascavel para fazer o exame lá. E eu já tinha conhecimento que existe um equipamento no SER4 sem uso, adquirido pelo SER. E eu gostaria de saber, Sheila, por que é que esse equipamento ainda está sem utilizar e esses pacientes estão sendo encaminhados para Cascavel para fazer esse exame? Sim, posso responder tranquilamente, vereadora. Até as técnicas estão presentes nessa videoconferência. Nós já tivemos algumas reuniões. Eu assumi a gerência técnica do SER4 em julho. O aparelho já estava lá, precisando do suporte da rede elétrica, liberação para que ele fosse instalado, para que não houvesse prejuízo na realização dos exames. Após o levantamento dessa situação de fiação, de adequação, foi feito o serviço, o exame, o aparelho, ele está no SER, nós estamos fazendo a cotação dos materiais necessários, porque os materiais que vieram no aparelho vieram numa quantidade reduzida, nós tentamos algumas outras alternativas, a equipe foi se capacitando, participou, fez treinamento interno para tentar manipular, para saber manipular esse aparelho. E quanto às demandas serem encaminhadas a Cascavel, as demandas que vão ser atendidas do BER, e as profissionais estão participando, elas podem confirmar isso, vai ser de pacientes do SER4, não é para pacientes da rede. Então, nós estamos num processo de levantamento de preço para a gente ter a aquisição dos materiais necessários para a realização do exame. Eu vou voltar a fazer essa pergunta depois. Deixa eu só complementar que assim, a gente está aguardando os orçamentos, é necessário 3 orçamentos para a gente poder fazer a compra e o recurso já está liberado para aquisição. Nós estamos aguardando os fornecedores para a gente poder abrir esse processo e a compra desses materiais, insumos, enfim, que fazem parte ali para poder habilitar esse aparelho. Quando foi feita essa solicitação, Jaqueline? Então, assim que foi arrumada toda essa rede, vamos colocar elétrica e lógica e capacitação dos profissionais, já veio essa demanda. Só que junto com isso veio toda a pandemia e a gente está com essa dificuldade com relação aos fornecedores. Então, as técnicas estão acompanhando, a gente está aguardando, porque a gente precisa fazer todo
todo esse processo ali com termo, justificativa, objeto, enfim, para a gente poder fazer a aquisição. Então, o que está faltando é da parte dos fornecedores dos materiais necessários. Vocês têm alguma pendência de materiais? Eu posso fazer um apontamento? Pode, Ari. O que vocês acharem que pode contribuir, por favor? Vou contar um pouquinho da história sobre o Bera, tá? O Bera, ele chegou para nós ainda na gestão anterior, né, da gerência anterior, no final de fevereiro de 2019, e aí a empresa, ela exigia toda uma adequação elétrica de aterramento, né, porque ele é um equipamento bem sensível. Então, precisou de toda essa adequação elétrica na sala para marcar a instalação com a empresa, porque a empresa é de fora, né? E aí começou ainda na gestão anterior, né, na gerência anterior, esse processo de, né, para adequação da sala. Quando a gerente atual, a Sheila, assumiu o ser, aí deu andamento, né, a essa questão da adequação, foi feita a adequação da sala. E, né, isso em julho do ano passado, né, que quando ela assumiu. E o Bera, ele foi instalado só no mês de março desse ano, no início de março. Nós da equipe, nós tivemos o treinamento pela empresa, mas na questão de manipular, né, o equipamento. A gente não tem muito conhecimento, porque a gente nunca trabalhou com Bera. As minhas colegas de setor, a Ana Lígia e a Daiane, elas compraram um curso, já faz tempinho, assim, que elas viram, que a gente viu que o ser ia acontecer, né? Que a gente precisava aprender. Então, elas compraram, adquiriram um curso com recursos próprios. No mês de abril, que eu fiquei em teletrabalho, eu consegui fazer o curso pelo curso delas, apesar de não ter ganhado certificado, como elas, né? Mas eu fiz também o curso. E no dia 17 de abril, nós já entregamos o termo de referência com todos os acessórios que precisam para ser realizados no exame, né? Então, a equipe técnica fez o termo de referência e foi entregue no dia 17 de abril. Desse ano. Isso. Outra coisa que eu gostaria de corrigir, antes que eu esqueça, sobre o processo de protetização auditiva, quando o paciente ele é encaminhado ao nosso setor, a indicação é feita pelo otorrino e não pelas fonos, tá? Então, é sempre o otorrino que vai fazer a indicação, então a gente sempre precisa estar trabalhando sempre junto com ele. Ele chega já com diagnóstico ou com uma diagnóstica, e nós vamos fazer os exames complementares que a gente vai achar necessário, e aí o otorrino faz indicação. Outra questão, o Bera sempre foi encaminhado para Cascavel, mas desde das portarias anteriores, né, de 2004, que era uma portaria de média complexidade. Hoje, já com as portarias atuais, não existe mais essa questão de média e alta, né, como se o ser fosse uma alta complexidade. E na anterior já exigia o exame, e todos os pacientes, tanto os do ser 4 quanto os da rede, hoje eles fazem o exame em Cascavel ainda, tá? É uma das grandes queixas dos pais ter que deslocar daqui a Cascavel. Por isso que eu estou enfatizando bastante essa questão. Perdeu bastante tempo, mas enfim. Ana Lígia, bom dia. Bom dia. Bem, eu queria poder também contribuir em relação à questão do Bera. Assim, o que eu percebo? Na verdade, em relação à questão do equipamento, é tudo que a Ariane comentou no processo da instalação, que realmente era necessária a adequação elétrica. Em relação ao que precisa iniciar o exame, realmente é necessário esses acessórios, né, que são eletrodos, a pasta abrasiva, o gel, condutor e tudo mais. Além disso, a gente apresentou para ela em abril a relação da adequação da sala. A gente precisa não da parte elétrica, e sim visando o conforto do paciente. A gente sugeriu... Está ruim o som, Ana. Não sei se é por causa da máscara, mas a gente está conseguindo entender direito. Tá, eu vou abaixar. Melhor. Melhorou? Pode repetir, por favor? Melhorou bastante. Então, assim, não é somente a questão dos acessórios, né, que
que a gente está querendo. A gente precisa também dessa adequação do espaço, também no sentido de trazer um conforto maior para o paciente. Uma das questões que a gente sugeriu seria uma poltrona, tá? Para que a mãe possa ficar com a criança no colo, né? Então, só apresentar essa informação. E, realmente, depois de tudo, vai ser necessário a gente organizar um fluxo adequado. O que a gente já falou é real, nós não iremos atender os pacientes da rede, sim, os pacientes que são acompanhados aqui, porque tem que ter, o objetivo do BERA no CIR4 é o auxílio no diagnóstico da deficiência auditiva, né? E nem sempre o BERA, ele vai explicado para isso. Então, às vezes, na rede, não é com o objetivo de diagnosticar a perda, pode ser outras questões. Então, aqui no CIR4, eu acho que é de suma importância esse BERA estar instalado, a gente começar a mexer, assim, a gente sabe que com a prática a gente também vai melhorar e vai chegar no ponto ideal, né, do atendimento. Então, após toda essa adequação do espaço, a gente entender como que vai começar, porque pode ser das perguntas de vocês, né? Eu acredito que depois de toda essa adequação, a gente precisa organizar fluxo tanto com a questão do próprio ser, depois conversar com o pessoal da DIES, fazer, eu dou muito isso para que a gente vai precisar também, fazer um processo de treinamento com os próprios médicos, do que a coisa que deve ser, quando você deve citar o BERA, quando que vai ser feito aqui, para que o paciente não se perdendo, né? Então, assim, não é somente colocar o equipamento para funcionar, e sim a gente poder dar verdade para o usuário, dele entender por que ele faz aqui, por que faz em Casvel, e assim, começar a fazer como se fosse um licenciamento básica também, porque acho que é bem de suma importância para a definição de o que a gente espera no BERA. Porque, infelizmente, existe meio que um mito, sabe, em relação ao BERA. A gente precisa construir esse mito também. Eu queria só colocar esse ponto, já que a gente está aqui, fomos convidados, né, para participar, para contribuição técnica, né, de informações profissionais, né. Até eu queria deixar claro, assim, porque no primeiro momento da fala da Jaque, parecia que a gente que provocou essa reunião, né, você já corrigiu isso, né, Inês? Mas está aqui com a preocupação de passar o nosso conhecimento científico. Em nenhum momento a gente quer denegrir a imagem de ninguém, e sim fazer com que o serviço possa atingir tudo aquilo que se espera, tanto a nível de portaria, quanto a nível das demandas dos próprios pacientes. E a gente encontra um profissional que muitas vezes a gente se frustra. A gente se frustra muito em mandar paciente para Cascavel, né? Muitas vezes o fluxo que acontece hoje é o seguinte: o paciente vai para Cascavel, ele chegou lá, de repente ele demorou para ir para Cascavel por questões que a gente sabe, liberação de vagas, o serviço lá atende toda a regional. Então, para a gente chegar lá, você está com infecção de ouvido. Ela precisa voltar para nós, ela não executa o exame, ela volta para cá, aí a fonte verificar, vai caminhar para o otorrino, vai tratar essa infecção para depois voltar para lá. Se o BERA está aqui, se a gente pode, olha só como a gente otimiza a situação. O paciente vai estar aqui, se a gente verificar uma infecção, ou de repente o canal está destruído por cera, alguma coisa desse tipo, aí já vai entrar com o próprio otorrino do nosso lado. Então, o que às vezes eu sinto? A gente tem bons profissionais, nós temos, o CIR4 hoje tem profissionais muito capacitados, e muitas vezes eles não estão sendo aproveitados em tudo que é possível, entende? E às vezes essa criança nesse processo de envindo, essa criança cresce. E o BERA é um exame que necessita que a criança fique extremamente quieta. Quanto menorzinho for a criança, melhor. Muitas vezes essas vindas de vir, a criança volta a Cascavel com 4 anos. E aí o fonoaudiólogo não consegue mais fazer esse exame. Então, o que a gente está querendo falar, quando você pergunta para mim sobre essa parte técnica e conhecimento profissional, é dizer que nesse processo eu posso perder
um tempo de ou para o processo de proteção e reabilitação dessa criança. Quando for para Cascavel conseguir fazer espera, eles vão estar solicitando a concedação, que é algo que vai para centro cirúrgico. Já aconteceu inúmeras vezes. Eu tenho 12 anos de prefeitura trabalhando com reabilitação auditiva. Eu vi várias vezes casos de pais que precisavam fazer mera concedação porque a criança tinha crescido. Então, não é algo pessoal nem contra assistente, nem contra. É uma angústia, enquanto profissional, de ver que a gente tem um conhecimento técnico, de ver que a gente tem equipamento, de ver que a gente tem uma estrutura. Nós temos profissionais e nós não estamos conseguindo resolver a situação. É só nesse sentido. Você me pergunta, essa é a minha resposta para você. Eu gostaria de fazer uma outra colocação. Pode, tá com a palavra, Ana. Que em relação ao Bera, existem algumas necessidades que são além da compra, né, dos eletrodos e de todos os acessórios, e que também nós deixamos claro no documento que nós entregamos em abril, que é criar o banco de dados, né? Inclusive, o banco de dados ele está previsto em portaria, né? Então, a gente precisa de toda essa adequação de banco de dados e também de integrar o Bera com o RP Saúde, né? Então, tem mais essa questão também. Quando vocês fazem essa solicitação, quem é que acompanha o processo todo? O compras, quem é responsável por acompanhar, para saber como é que está o processo, se não tem na empresa, e quem é que acompanha isso? Então, nós entregamos, na verdade, o documento com as necessidades, né, e as problemáticas, nós entregamos para a gerente, né, para a Sheila, e aí tem as meninas do administrativo, né, que auxiliam nesse processo, mas depois que a gente entrega, a gente acaba acompanhando, porque a gente também tem a nossa rotina de atendimentos, né, e tudo isso. Então, a entrega vocês fizeram em abril, final de abril? Do que a entrega do documento, 17 de abril. 17 de abril. Eu gostaria de fazer uma colocação aqui. Primeiro, como técnica, né? Eu entrei no SER 4 desde a abertura, né? Assim como as profissionais aqui, que eram do SEMUR, e foi feita essa integração, né? E eu reconheço o trabalho delas, a gente sempre trabalhou muito em conjunto. Na fisioterapia em específico, não iam tantos pacientes auditivos, né? Mas eu pude acompanhar alguns, até em conjunto com a terapia ocupacional e com as demandas, enfim, e reabilitações em grupo. Então, a gente sabe da importância, a gente sabe aqui que não tem nenhuma questão pessoal, nem minha com vocês. Foi o que eu falei no começo ali, eu me equivoquei na fala, que, na verdade, foram os pais que procuraram a Câmara dos Vereadores, e a vereadora procurou vocês, e assim gerou todas essas demandas, e a gente está na parte dos questionamentos. Enfim, com relação a esse processo, ele foi encaminhado pela gerente para nós, né, para a Devase, né, a diretoria ali da assistência especializada. A gente encaminhou para o compras e precisava fazer alguns ajustes para poder efetuar essa compra. Então, foi devolvido, né, para o setor específico, para a gente poder fazer esses ajustes e efetuar a compra. A gente sabe que vai muito além de ter o equipamento, ter os insumos, né? Foi a capacitação, vocês já fizeram, né, por conta, né, com recurso próprio. Eu já sabia dessa questão da poltrona também, que foi solicitado, né? Tem que ver se tem outras adequações. Vou pedir, né, para ver se está tudo isso no relatório, faz um tempo mesmo, então, se tiver tudo apontado lá para a gente verificar. E com relação ao fluxo, né, então é algo que a gente já vem desenvolvendo, desde quando eu estava lá como técnica, e agora eu estou há 6 meses na diretoria, assim como vários outros serviços que já estão implantados, então a gente sempre busca esse alinhamento. Então, assim, a gente já pode sentar como equipe, né? Eu sei que tem que estruturar para receber o serviço, mas já construir todo esse fluxo. Assim que a gente conseguir fazer todo o alinhamento, né? Equipe técnica, equipamentos, né? Tudo certinho, insumos e o início do trabalho, para a gente já construir isso dentro da rede. De fato, tendo o SER 4, vários serviços
mesmo, entre aspas, sendo alta complexidade, que agora a gente sabe que pelo instrutivo não tem essa questão da média e alta complexidade nessa parte da audiometria, ele acaba sendo referência, então é de competência do município e da nona regional ali ser atendido nesse serviço. Então, a gente tem essa ciência, a gente pode verificar bem certinho o que, né, como está esse processo, né, o retorno dele ali, mas, de fato, a gente teve várias questões de fornecedores com relação à pandemia, de não passar orçamentos, de não querer participar de processos, né, mas já foi solicitada a retomada disso agora no início de setembro. Então, a gente já tem ciência disso, e aquilo que eu falei, a gente tem o recurso já para poder adquirir. Então, é só uma questão de ajustar, alinhar e finalizar esse processo e dar início, né, com todo esse fluxo e atendimento pelo Ser 4 mesmo. Jaqueline, eu só queria deixar claro que eu estou envolvida em todo esse processo, não como vereadora, e sim como presidente da Comissão de Saúde, certo? Os pais chegam até a Câmara de Vereadores quando qualquer situação relacionada à saúde é encaminhado para mim. Então, todas as queixas eu tento, ao invés de usar a tribuna e detonar, eu prefiro procurar o setor e tentar conversar. Por isso que eu organizei essa reunião de hoje, uma pena que começamos com 30 minutos de atraso. Mas, assim, é importantíssimo conversarmos, até porque tem muitas coisas que a gente não consegue esclarecer. Mesmo numa reunião, a gente não consegue esclarecer todos os assuntos abordados. Mas é importante você ouvir, você como diretora também ouvir os profissionais, porque muita coisa eu percebi conversando com alguns profissionais, conversando com alguns pais, que não chega até você. Tem demandas que não chegam até você. Então tem que ver onde está, o que é que está acontecendo nesse meio, que os problemas não chegam até você, entende? São as queixas dos pais. Enfim, eu acho que está faltando se chegar um pouquinho mais até eles resolver os problemas internos. Talvez resolvendo os problemas internos, os problemas não chegam aqui na Câmara. Apesar de ser o nosso papel também, trabalhar junto e buscar uma melhor caminho para que esses profissionais tenham condições também psicológicas, emocionais, porque no dia que eu estive no Ser conversando, eu pude observar assim que a equipe ela quer oferecer o melhor para a população. Eu sinto muito amor no coração dessa equipe. Isso precisa ser entendido, sabe, pela gestão. E vocês têm uma equipe extraordinária dentro do Ser 4, que só quer trabalhar e quer fazer o melhor pelo povo. E ninguém ali, quando fala alguma coisa, está falando no intuito de prejudicar A ou B. E sim, eles estão lutando pelos pacientes, que para mim não existe coisa melhor. Eu valorizo muito o funcionário que pensa no povo. E é por isso, esse é o fundamental motivo da nossa reunião de hoje. Então, eu gostaria muito que os profissionais que aqui estão hoje, com a tua presença, a presença da Sheila, a presença do Dr. Mafra, abrisse o coração e falasse o que é que está impedindo de elas oferecerem um trabalho humanizado e que elas também se sintam bem trabalhando dentro do Ser 4. Porque o que me pareceu também, elas sofrem muita perseguição lá dentro. Percebi claramente que muitas têm medo de falar. Isso está bem claro, Jaqueline. E é absurdo você ter medo de falar alguma coisa que seja bom para o paciente. É absurdo isso, sabe? Então, por isso, também eu fiz questão de que você estivesse junto, a Sheila também estivesse junto, para a gente entender o que acontece dentro do Ser 4. Inúmeros pais, ontem eu recebi mensagem de pais que falam, pelo amor de Deus, tentem fazer alguma coisa, o Ser 4 ele mudou totalmente, não é mais a mesma coisa. Então, hoje nós queremos voltar às origens do Ser 4, onde as pessoas se sentiam bem acolhidas. Aí, quando se fala em pandemia, que iniciou a pandemia, teve que parar tudo, aí você observa que o Ser 4 está cheio de consultas do SEM, ambulatório do SEM está dentro do Ser 4, quer dizer, para as atividades do Ser 4, e aí então acolhem atividades que seria do hospital dentro do Ser 4. Então, assim, alguma coisa está errada nesse processo, sabe, Jaqueline? Então, nesse sentido, eu estou aqui só tentando ajudar para que o povo seja bem atendido, para que as pessoas tenham um bom atendimento, os funcionários também estejam bem, tenham uma estrutura para oferecer o melhor para a população. Eu gostaria muito de ouvir agora a Bruna. A Bruna está aí? Teodora. Oi?
Eu posso só fazer mais uma colocação? Pode, Ariane. Para não sair desse assunto em relação à reabilitação auditiva, nós temos outro equipamento que está parado, que é o ganho de inserção, tá? Eu acredito que ele foi vendido pela mesma empresa, foi comprado pela mesma empresa que vendeu o Bera. Ele instalou também no mesmo dia do Bera, e ele é um equipamento muito importante para a gente conseguir protetizar crianças e bebês, principalmente, né? Porque tem uma questão bem técnica que o ouvido, o conduto auditivo do bebê, ele é diferente do nosso, então a gente precisa fazer uma medida, né, uma coisa bem física mesmo. Para ser sincera, nenhuma de nós três ali no SER, nós temos experiência em fazer o ganho de inserção, mas que para ele comece a funcionar também, a gente depende do Bera, então para a gente poder atender essas crianças menores, principalmente menores de 3 anos, a gente precisa que esse equipamento também esteja funcionando, né? Então, ele também depende do Bera. E aí, a gente está esperando, assim, ver que o Bera vai acontecer para a gente também poder fazer a capacitação e o treinamento, né? Eu e a Ana ali já fizemos a pós em 2015, mas, assim, já tem bastante tempinho, né? Que nós estudamos isso. Então, nós vamos comprar o curso, nós vamos fazer, mas aí é um outro equipamento do nosso setor que também é bem importante e que ele também está parado. Vereadora, por gentileza. Gostaria de fazer algumas colocações também. Conforme a Ariane relatou... Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, só não está aparecendo sua foto. Não tá? Não, só está um S aqui. Tá bom, vamos seguindo. Conforme a Ariane colocou, esse documento realmente ele foi entregue em abril, no dia 17. Foi feito todos os encaminhamentos do fluxo de documentação que deve ser seguido, encaminhada à diretoria, ao setor de compras. Conforme a diretora Jaqueline já explicou, nós tivemos alguns percalços em decorrência de falta de orçamento, que as próprias técnicas observaram e elas solicitaram que nós repassássemos também a questão de orçamento para o setor administrativo. Muito bem colocada essa situação da Ariane e da Ana Lígia também. São profissionais excelentes, vereadora. Isso eu nunca desmereci nenhum trabalho de nenhum dos nossos servidores. Pelo contrário, sempre elogiei a conduta de todos. E posso afirmar, e já reafirmei em várias reuniões, que nós temos, se não a melhor equipe de termos de especialidades, está no SER 4. E é com muito orgulho que nós falamos disso. E quanto a essas reclamações que não chegam à diretora, muitas delas nem chegam até a gerência. E nós sempre nos colocamos à disposição. Os profissionais que aqui estão, todas as demandas referentes a pacientes que chegaram. Semana passada nós tivemos uma situação de um paciente, uma situação totalmente nova. A Bruna esteve comigo. Então, assim, as demandas que chegam até a gente sempre tentou resolver. Sempre. Ou resolver no SER 4, ou encaminhar para o setor específico, ou encaminhar para o serviço, para a diretoria específica. Mas quando o paciente ele adentra ao SER 4, é de responsabilidade nossa a resolutividade. E eu estou com a equipe técnica aqui, que os casos que chegam, realmente a gente dá os encaminhamentos pertinentes. E quanto à capacitação também, quanto a esses encaminhamentos do Bera a Cascavel, nós tivemos um ciclo de reuniões com atenção básica, e foi bem no dia da apresentação das fonoaudiólogas, a Ana Lígia estava presente, a Bruna e a Letícia também. Nós, assim, nos preocupou até fala de profissionais médicos, que, na verdade, muitas vezes eles acabam encaminhando sem realmente saberem o que é o Bera, como se o Bera fosse um padrão ouro para diagnóstico. E como a Ana Lígia colocou, ele não é o padrão ouro. Nós temos outros exames que podem ser realizados e nós temos disponíveis na rede, inclusive no SER 4, que é a audiometria. E isso foi colocado também nessa reunião. Então, nós promovemos um ciclo de interação entre a assistência especializada e a atenção básica. Quero falar aqui na presença de todos que foi um ciclo inédito dessa possibilidade de discussão dos profissionais com a rede, para que a rede saiba realmente o que é o SER 4, porque nós estamos na assistência especializada. Nós somos um componente da rede. E nós somos um serviço de referência para a atenção básica. Então, acho que, a princípio, seria isso. Obrigada. Eu gostaria de ouvir agora... Eu poderia falar um pouquinho, vereadora, só para complementar? Aí a gente já dá continuidade? Pode, aí eu gostaria de ouvir a... rapidinho. É só com relação... Depois da Jaqueline, eu gostaria só de fazer uma pergunta.
Sim, por Depois favor. da Jaqueline. Por favor. Só para esclarecer que hoje a gente não tem, não são serviços do CEM, do Centro de Especialidades Médicas, dentro do SER4. Nós temos profissionais que são profissionais que estão dentro do quadro do instrutivo do SER4, atendendo no SER4, que são otorrinos, médicos otorrinos, de neurologia, da ortopedia, enfim. E com a questão da pandemia, esses médicos, eles estão lá, eles atendem, em primeiro lugar, a demanda é do SER4, quando não é completada a demanda por necessidade do SER4, a gente abre para os demais usuários da rede. Então, por isso que a rede também frequenta e acaba utilizando o SER4, porque esses médicos especialistas, que são as áreas específicas do SER4, estão lá. Aí eles atendem consulta normal. Aí eles atendem consulta normal. Isso, mas as primeiras vagas são para o SER4. Se elas não são preenchidas, elas são abertas para a rede, até para a gente não perder essas vagas e otimizar essas consultas para os demais profissionais. Isso também acontece com o exame de imagem que a gente utiliza e realiza lá no SER4. Com relação à disponibilidade, tem uma sala que está em estrutura física, porque tanto equipamentos quanto recursos humanos é pela fundação. Então, todo esse momento que eles necessitaram de desestruturação, retirada de alguns serviços de lá para ampliação para a Covid, então, eles nos solicitaram uma sala para atendimento de pós-operatório, no caso não os eletivos, e sim das urgências e emergências, para estar atendendo esses pacientes até eles reestruturarem toda a estrutura. Então, tanto no SER4 quanto no CEM, no Centro de Especialidades Médicas, nós temos uma sala cedida, vamos colocar temporariamente, para a fundação, para poder atender esses pacientes e não expor eles a risco da Covid. Então, isso pós-operatório do hospital. Isso, de urgência e emergência para não expor. Então, isso é temporário até eles estruturar. Então, eles estão finalizando já, agora, acho que é a terceira parte de todo o complexo lá, e eles vão retomar, né, esse serviço para eles. Então, serviu como apoio. Eu tenho uma observação. Posso falar? Pode fazer, aí já passa a palavra para o doutor Márcio. Então, assim, em relação, eu não sei se a Jaqueline tem conhecimento, mas eu vou falar da minha área, né, da reabilitação auditiva. Nós temos um otorrino que ele já foi falado em reunião, e a gente sabe que ele é nosso, né, o doutor Raul. Ele faz 10 horas semanais lá com a gente, e tem a doutora Sara, e é o contrário, né? O que acontece hoje é que o doutor Raul, ele atende realmente só os pacientes da reabilitação auditiva, e a doutora Sara, a prioridade dela é toda a rede, inclusive já foi falado em reunião, que quando a gente precisar encaixar paciente nosso da reabilitação auditiva, a gente pode, né? Já fiz isso quando o doutor Raul não tem vaga, mas já foi falado, inclusive, em reunião pelo administrativo, que às vezes é mais fácil esperar a consulta com o Dr. Raul para o próximo mês do que encaixar ele com a doutora Sara. Então, o que acontece hoje, eu estou dizendo na área de reabilitação auditiva da otorrinolaringologista, é que os dois otorrinos, um é exclusivo do SER e a outra atende a rede, e se precisar a gente encaminha os pacientes da reabilitação auditiva. Então, é o contrário. Então, se está acontecendo isso, Ariane, está com um erro, porque assim, quem abre a agenda do profissional é o setor que está com o profissional. Então, não é essa a situação. Então, tem que deixar vagas para o serviço, esse que é o fluxo correto. Nós não temos vagas para a doutora... não temos vaga com a doutora Sara específica para o paciente do Isso aí é um fluxo que está errado, não chegou até mim, eu estou tendo conhecimento agora. A regulação, de fato, da rede, quem faz é pela central de regulação, mas o próprio serviço é com vocês. Então, eu já posso afirmar que esse fluxo está errado e que é só a gente fazer uma correção. Eu não sabia. Aí eu já vou verificar com os demais profissionais se está acontecendo isso, que a gente faz essa correção. Jaque. Doutor Mafra, por favor. Doutor Mafra pediu a palavra. Eu gostaria que a técnica Ariane repetisse o nome desse segundo aparelho que ela fez menção há pouco, que não estaria em funcionamento, por favor. Chama ganho de inserção.
Ganho de inserção. Sayonara, por favor, anote aí, ganho de inserção. Obrigado, é só isso. Obrigada. Sheila, você queria contribuir alguma coisa? Sim, gostaria. Foi falado inúmeras vezes, sim, em reunião. O doutor Raul, ele tem 10 horas de carga horária cadastrado, ele é um médico credenciado, e a doutora Sara também é otorrino, que a prioridade para todas as especialidades médicas, todas, são pacientes nossos do SER. Todas as demandas que chegam até o administrativo são agendadas. Independente se o paciente ele é da reabilitação auditiva e ele tem uma necessidade de ortopedista, se ele tem uma necessidade de neurologista. Então, a prioridade sempre foram os nossos pacientes do SER. E sempre ficou bem claro que os médicos da rede, eles estão lotados no SER em decorrência da nossa necessidade, caso haja, é prioridade. Inclusive, ontem eu tive uma reunião com a reabilitação intelectual. Hoje, uma das técnicas que estava na reunião, a Mirelle, ela está presente nessa videoconferência, e eu falei isso especificamente. Temos dentro da reabilitação, de cada reabilitação, um profissional médico de referência. O Dr. Raul é otorrino, o Dr. Clóvis é o ortopedista da reabilitação física, e a doutora Camila é a neuropediatra da reabilitação intelectual. Se precisar, dentro dessa modalidade de mais vagas, nós temos a doutora Carla, que é neurologista, o doutor Rubens, que é ortopedista, o doutor Clóvis, que é ortopedista, e a doutora Sara, que é otorrino. Então, sempre foi falado isso. Sheila, eu tenho uma pergunta. Por favor. Qual é a demanda represada, por exemplo, para otorrino, lá do SER 4? Represada nós não temos. Dependendo da demanda das técnicas, elas vão encaminhando e a gente vai agendando. Ah, entendi. Represada nós não temos. Tá. Questão de ordem, eu posso... Ana Lígia, por favor. Eu ia pedir para você... Pode na verdade, por favor. Falta a tua o que foto, acontece é o seguinte, muitas vezes a gente tem uma questão de urgência na otorrino. Então, esse caso que a Ariane pontuou, acho que foi um ou dois, né, Ari? Depois pode me confirmar. É a situação assim que o paciente precisa de uma intervenção otorrinolaringológica para que a gente possa dar continuidade ao atendimento. E quando ela foi procurar o administrativo, as vagas já estavam preenchidas pela rede. E aí era mais fácil a gente aguardar que o Dr. Raul abrisse a nossa agenda, porque o Dr. Raul ele abre a agenda mensalmente, né? Então era mais fácil que o Dr. Raul abrisse a nossa agenda do que passar pela Sara naquele momento. Então foi nesse sentido. Isso foi uma orientação do próprio administrativo mesmo. Porque eu até por um lado, pensando como que está o fluxo hoje aqui, eu não consigo entender como que vai ficar vaga em aberto, por exemplo, a Sara vai ficar aguardando urgências nossas, né? Então, não é uma coisa muito clara. Eu sei disso, que esse seria o ideal. Então, assim, lá atrás, quando a gente tinha o Dr. Alba, que trabalhava no Semura, a gente tinha um otorrino todos os dias. Esse é o sonho de qualquer fonoaudióloga da reabilitação auditiva. Por quê? Conforme vai chegando o paciente, nós vamos identificando as demandas, e são demandas pontuais que precisam ser resolvidas para a gente poder dar continuidade, né? Então, eu acho que é nesse sentido que a Ariane contou, que no caso que ela precisou fazer o agendamento, ela não conseguiu, porque era mais fácil ela conseguir a do otorrino do que da própria Sara, porque as vagas da Sara já estavam preenchidas pela rede. Acho que foi nesse sentido. Se a Ariane quiser complementar. Ou dois casos. Na verdade, as vagas dela são preenchidas pela rede e não existe na agenda dela um determinado número de vagas para a reabilitação auditiva, né? Então, essa orientação. Acaba atendendo a atenção básica, então, a rede toda do município, e não... Esses atendimentos da rede primária são feitos dentro do SER. Isso? É aquilo que eu falei, vereadora, é só a gente organizar o fluxo. Se dentro daquilo que o profissional que é específico de referência do SER 4, que é o Dr. Raul, já está ultrapassando a capacidade de atendimento dele, é só sentar a equipe, conversar e a gente já deixar vagas específicas para a doutora Sara.
Se não tiver essa necessidade, eu entendo, a gente também não vai deixar vagas abertas e queimar a vaga. E toda urgência, porque assim, a gente sabe que tem a taxa de absenteísmo, então sempre vai ter falta de pacientes, então sempre a gente consegue encaixes. Agora, o que pode acontecer é não ter o profissional naquele dia, né? Mas o importante é cumprir a carga horária mínima que é exigida pelo instrutivo, que hoje é de 20 horas para cada especialidade. E pode ter acontecido que já estava próximo da abertura da agenda do Dr. Raul. Então, como ele é o médico de referência, foi feita essa preferência. Se não for isso, né, a gente pode sentar ali e rever esse fluxo de todos os profissionais médicos que estão lá e abrir vagas, né, mesmo para aqueles que não estão de referência para o SER4, que é esse formato e é esse o fluxo. Eu gostaria de fazer uma pergunta se a equipe está completa, conforme a portaria. Eu saí na dúvida na última reunião nossa, fiquei na dúvida, Jaqueline, porque vocês me falaram que a equipe está completa. Vocês podem falar sobre isso? Gostaria de ouvir uma das técnicas. Primeiro, você afirmou naquele dia, Jaqueline e a Sheila, que as equipes estão completas, né? Foi isso? Não, naquele momento a nossa reunião específica era sobre a reabilitação intelectual. A equipe da reabilitação intelectual está completa. Foi essa a resposta. Agora, se você está perguntando de todas as áreas de reabilitação, não sei se você quer ouvir a técnica primeiro, eu posso responder ou a Sheila responder. Não sei se... Mas naquele momento a reunião era específica da reabilitação intelectual. E a equipe está completa. Daí tá certo. Posso falar, Inês? Mirelle? Isso. Pode falar, Mirelle, por favor. Só não está aparecendo a foto. Tá, eu vou colocar aqui só um minuto. Tem como colocar, por favor? Agora sim? Sim. Sobre essa questão, eu gostaria de pontuar o seguinte, eu sei que já foi falado na reunião anterior, mas eu gostaria de enfatizar a questão da transferência da profissional de terapia ocupacional, que é a Lauriane, como foi colocado na reunião e foi dito que os pacientes não ficaram desassistidos, mas sim, os pacientes ainda da Lauriane, porque eu tenho vários pacientes em comum, né? Só me apresentando, eu sou fonoaudióloga da reabilitação intelectual no SER4. Eu tenho vários pacientes em comum com a terapeuta ocupacional Lauriane, que depois da saída dela, eu precisei, então, chamar para essa reavaliação interdisciplinar, que era o que tinha sido combinado em todas as reuniões, para a gente fazer uma reavaliação interdisciplinar, com a presença da fono, da psicóloga e da terapeuta ocupacional. Com a saída da Lauriane, essa reavaliação não teve a presença da terapeuta ocupacional. Não teve. Então, não foi uma reavaliação totalmente interdisciplinar, porque todas as questões de TO que foram perguntadas, né, nessa anamnese, nesse acolhimento que a gente fez para saber como que foi esse período sem terapias, para saber como que a criança estava, eu não sei responder da área de TO. E essas crianças, inclusive os pais, trouxeram várias queixas, isso aqui não é novidade para ninguém, porque eu mesma falei com a gerente técnica sobre isso, que vários pacientes meus estavam com queixas de atividade de vida diária, que compete à área da terapia ocupacional. Inclusive, quando a terapeuta ocupacional foi transferida, eu cheguei e perguntei tanto para a gerência quanto para as outras terapeutas ocupacionais do serviço se alguma delas iria assumir os pacientes da Lauriane para participarem comigo dessas reavaliações. Não tive resposta, para essas avaliações. A gerência falou que quando retornassem os atendimentos, quando retornassem as terapias, iria ser resolvido, mas até então ainda não se tem uma resposta de quem vai assumir esses pacientes. A gente vai voltar às terapias na semana que vem, né? Nas primeiras semanas de outubro, a gente vai retornar com as terapias. E os meus pacientes ainda, os pacientes que faziam comigo e também com a Lauriane, ainda estão sem terapeuta ocupacional. Então, assim, o que foi colocado ali, tudo bem, pode ser que o quadro de terapeuta ocupacional da intelectual esteja completo, porém,
pelo novo instrutivo, nós precisamos de 160 horas de terapia ocupacional no SER, e com a retirada da Lauriane, nós ficamos com apenas 120 horas. Então, não está completo. Então, por que tirar uma profissional para deixar um serviço menos completo do que estaria antes? Então, assim, isso é uma das pontuações que eu tenho a fazer, e aí eu vou abrir a palavra para perguntas, e depois eu tenho outras colocações que eu gostaria de pontuar também. Vereadora Inês, eu tenho uma colocação. Sim, fica à vontade. Sobre isso que foi dito pela técnica Mirelli agora, Jaqueline e Sheila, o compromisso que a instituição e vocês assumiram com o Ministério Público e com os familiares dos pacientes era para que, até o final desta semana, fossem reavaliados todos os pacientes que eram da técnica Lauriane. Então, eu realmente imagino que isso será ultimado. Até porque, pelo que eu vi aí, esses pacientes continuam desassistidos em relação à terapia ocupacional. O que Deixa eu só apontar uma coisa. Sim, enorme preocupação. Pois não. Não, eu só queria apontar uma coisa que faz parte disso, que é o seguinte, inclusive a gerência veio até a mim perguntar com a lista, né, dos pacientes da Lauriane, perguntando quais foram os pacientes da Lauriane que eu também atendia e que eu já reavaliei. E eu passei para ela, só que esses pacientes eles foram reavaliados pelo setor de fono e não pelo setor de terapia ocupacional, entendeu? Porque é como se esses que já passaram pela reavaliação, né, da fono, enfim, ou da fono e da psico junto, não precisassem mais passar pela reavaliação, porque já passaram, mas eles precisam, porque eles não tiveram uma reavaliação da terapia ocupacional, entende? E foi mais ou menos que o objetivo foi os pacientes que já passaram pela reavaliação, com outros profissionais, esses pacientes está ok, não iam precisar passar, mas eles precisam, porque a profissional terapeuta ocupacional não estava presente nessas avaliações. Todos simples, a conta não está fechando. Mirelli, só uma colocação da reunião que nós tivemos ontem. Se você não se recordar, eu tenho a pauta assinada, inclusive, por você, de todos os profissionais que participaram. Nós estamos continua o compromisso com o Ministério Público, continua firmado. Nós tivemos uma reunião com todas as terapeutas ocupacional semana passada, eu e a Jaqueline. Entrei em contato com vários o SER 2, SER 3 e SER 4 de todo o país, tenho todas as conversas salvas de como está sendo essa reestruturação de atendimento em decorrência da pandemia. E ontem até eu coloquei, porque uma das situações que nós vamos ter que trabalhar dentro da equipe é a questão da ampliação do atendimento. Então, vários pacientes que eram atendidos em grupos ou por determinados profissionais, nós estamos elaborando um protocolo de atendimento em decorrência da pandemia, assim como todos os outros seres do país inteiro. Posso encaminhar, fazer por forma de documento, solicitei e-mails para fundamentar o que nós estamos fazendo. Nós pensamos numa alternativa, e foi discutida ontem com a equipe, como nós não vamos poder atender em grupo esses pacientes, seja com TO, seja com físio, seja com fono, vamos dar um suporte de atendimento semanal para os pacientes que têm a necessidade maior. Esses pacientes foram reavaliados e estão agendados para a doutora Camila, que é a neuropediatra, que vocês conheceram aquele dia na reunião. Combinei com ela de estarmos discutindo os casos para priorização e nós vamos sim, nenhum desses pacientes será desassistido. Aquele prazo, doutor Mafra, que nós pactuamos, nós vamos ter que nos adequar em decorrência dessa forma de atendimento pela pandemia, porque em consulta aos próprios conselhos de classe dos profissionais, o de fono, o de físio e o de TO, muitos dos pacientes que estão em atendimento pelos próprios profissionais que estão falando agora, nós vamos ter que mudar a metodologia de atendimento. E além da Lauriane, nós temos outras situações que, assim, eu não vi em várias situações serem pontuadas. Nós temos um servidor que está afastado em decorrência de licença maternidade, que foi afastado em decorrência de
de suspeita de Covid, que tem comorbidade, que também estão entrando nesse processo. E nós contamos com toda a equipe, não especificamente com a TO, mas essa fono que está afastada, com essa físio que está afastada. A gente tem que se ver enquanto equipe e um ajudar o outro, como vem sendo feito nas avaliações. E nessa parte, a doutora Camila também está sendo muito parceira, como nós falamos aquele dia. Antes, nós não tínhamos uma neuropediatra. Hoje, ela nos auxilia em todo o processo. E ela acaba passando orientações pertinentes a um pouquinho de todas as áreas. Sheila, eu gostaria de falar. Eu vou só fazer uma colocação aqui. Como é que você quer substituir um profissional pelo outro? É a mesma coisa que um ortopedista atender uma gestante e fazer um parto. Não, desculpa, eu não estou substituindo. Mas não está fechando. Não está fechando. Não, eu não sei como é difícil entender. Eu não estou dentro do C4, mas eu estou entendendo claramente que a saída da Lauriane prejudicou o trabalho. Isso está bem claro. Qual é a dificuldade de entender isso? Me perdoe, mas eu acho que existe uma briga interna aí que eu não consegui entender o porquê, e vocês estão atrapalhando todo um processo de trabalho no C4 que veio construído e que estava andando bem. E isso eu não consigo entender, me desculpe. Mas você querer justificar uma coisa, uma neurologista com uma TO, não tem lógica que você está fazendo. Eu gostaria de falar também. Pode falar, vereadora, em nenhum momento eu estou substituindo um profissional pelo outro. Assim como eu também não estou falando, você está arrumando. Eu estou querendo dizer a equipe técnica está colocando quais são os pontos que vai ajudar no processo, e você teria que entender como coordenadora, ouvir a equipe técnica, minha querida. Mesmo que você não entenda todos os fluxos, mas reúne com a equipe técnica e tem que entender e fazer o trabalho de funcionar essa intenção. Entende? Vereadora, quanto à discussão dos fluxos, a gente tem trabalhado nisso desde o período que eu entrei, porque o SER não tinha um fluxo definido. E em nenhum momento eu quero substituir um profissional pelo outro. Eu só quero dizer que além da TO, nós temos outro profissional. Ai, está muito barulho, não estou ouvindo. Questão de ordem, posso contribuir? Bruna? Oi, vereadora Inês, posso contribuir? Pode contribuir, por favor. Me escutam? Eu quero complementar o que a Mirelle colocou, realmente. Bruna, se apresenta, por favor, que o doutor Mafra... Ai, desculpa. Meu nome é Bruna, eu sou fonoaudióloga de disfagia da reabilitação física. E na semana passada, nós tivemos uma reunião no dia 16 de setembro, às 11h30 da manhã, com a Sheila, e ela colocou, complementando o que a Mirelle colocou, que nós não podemos realizar os atendimentos em grupo, ela complementou que nós podemos sim realizar atendimentos até 5 pacientes em grupo. Então, eu penso, se na física a gente pode realizar esse atendimento, por que não na intelectual, né? Então, complementando, eu acho que nós temos muito paciente, muita demanda, principalmente na intelectual, e precisamos otimizar. Nós temos que o que a gente tem que ver agora é a questão dos atendimentos dos pacientes. Nós perdemos mais de 6 meses de atendimento. O setor de reabilitação física, propriamente dito, na área da disfagia, eu não parei nenhum dia durante a pandemia. Então, eu trabalhei a pandemia inteira. Só que a deficiência intelectual, ela parou. E paciente que para, ele tem prejuízo e a gente não recupera mais. Tá? Então, eu penso que a gente tem que otimizar o atendimento agora. Temos pandemia, mas nós temos ginásio, nós temos salas grandes aqui. Então, a gente tem que visualizar esse tipo de atendimento. Eu penso assim, se um determinado grupo pode atender, por que a deficiência intelectual não? E em relação à Lauriane não está fazendo falta somente na reabilitação intelectual. Ela atendia os meus pacientes com AVC disfágico também. Na questão das atividades da vida diária, pacientes disfágicos que precisavam mudar posicionamento, adequar posicionamento durante o leito, adequar posicionamento em cadeira de rodas, adequar posicionamento durante a alimentação, era a Lauriane que me auxiliava. E eu estou sem terapeuta ocupacional para me ajudar nesse momento, até porque as terapeutas ocupacionais que vieram para a reabilitação da física, em nenhum momento elas estão tendo disponibilidade para me ajudar, que elas estão ajudando na intelectual. Então, eu penso, se a diretriz diz é 160 horas o mínimo, não é 120. E da mesma forma que foi nos questionado, porque nós somos em 7 fonoaudiólogas no
C4 é o mínimo, nós não damos conta do mínimo. Como que alguém vem nos questionar em relação à nossa equipe técnica se nós não estamos dando conta com a equipe mínima? Então, eu penso assim, o que é diretriz técnica? É o mínimo que a gente tem que cumprir. É isso que eu queria colocar. Se alguém tiver algum questionamento, pode colocar. Eu gostaria de falar. Depois da Lauriane, eu gostaria da palavra também. Quem? A Bruna falou. Depois já da Ariane. Está no assunto da Lauriane. Eu e a Ana Lígia, a Daiane, nós fazemos bastante audiometria, que é um método diferente, né, que chama audiometria condicionada. Então, para crianças com deficiência intelectual, com autismo e outras crianças que têm dificuldade para responder o exame, a gente precisa fazer um método diferenciado, né, com 2 fonoaudiólogas. A gente reserva um horário de mais espaço na agenda. E a gente teve muitos encaminhamentos de pacientes com autismo, que antes desses pacientes eles iam para Cascavel ficar fazendo BERA, né? Como já foi falado, o BERA ele não é um exame ouro, e a Lauriane participava muito desse processo de nos auxiliar a condicionar o paciente. Às vezes a gente tinha que encaminhar para ela fazer um treinamento com ele para ele poder responder o exame, né? Para a gente poder evitar uma sedação, uma exposição a ele, ao exame. E hoje, com a equipe técnica que nós temos, a Lauriane era a única que tinha, né, essa formação, esse conhecimento. Realmente, eu acho que foi uma grande perda, não teve justificativa. Em questão de também, eu acho que tem a questão do vínculo do paciente, né? Porque o paciente, ele não é objeto, não foi feita uma transição. Ele não é um objeto para tirar o paciente de um terapeuta e passar para o outro. Eu já presenciei várias vezes agora, vocês podem conversar com as recepcionistas, que também, assim, ficam com o coração na mão, os pacientinhos chegarem, porque eles estão sem atendimento desde março, e eles entram gritando, procurando a tia Laure, né? Então, tem a questão do vínculo. Eu acho que o paciente não é objeto, tem que haver transferência, tudo bem, o gestor tem direito de transferir quem ele acha necessário, mas não foi feito essa transição, e a Lauriane era uma pessoa, um profissional que ela participava de todas as modalidades, né? E não só da modalidade do intelectual. Então, assim, foi uma grande perda. Eu acho que, além de tudo, desestruturou toda a equipe, né? Porque foi falado, inclusive, em reunião, depois dessas transferências, das outras também que ocorreram, que quem não tivesse contente com o trabalho era para pedir para sair. Então, assim, a gente, assim, tá bem triste e sem entender, né, o que aconteceu, e pensar que os próximos pode ser nós, né? Então, como a Bruna falou, sempre falou da equipe da Fono. A Fono tem uma equipe, né, grande, mas que, né, existe uma fila mesmo com isso. Então, assim, gerou essa insegurança em toda a equipe, inclusive na equipe também das colegas, né, das terapeutas ocupacionais. Eu acho que todos sabem que a Lauriane carregava o setor nas costas. Ela, inclusive, foi professora das meninas, né, das colegas que estão lá. Então, é isso. Eu gostaria de fazer essa pergunta agora, e quem se sente à vontade poderia responder, por favor? Se os outros setores, se tem algo a apontar de irregularidades dos outros setores que não seja de vocês, dentro do SER 4, que possa contribuir para que o atendimento seja um atendimento de qualidade. Alguém pode contribuir com isso, com essa pergunta? Vereadora, sim, doutor. Diante do silêncio aí dos participantes, eu gostaria de saber se o Padre Juliano, que é o secretário municipal de saúde, está participando desta reunião. Não está, mas foi convidado. Foi convidado. Foi convidado. Prefeito Jaqueline, então eu tenho aqui uma postulação. Ah lá, o Padre Juliano entrou. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui ao Padre Juliano, a Sheila e a Jaqueline, enfim, que são os responsáveis pela gestão da saúde no município, e especificamente do SER 4, que, diante de tudo que eu ouvi dos pais dos
dos alunos, dos pacientes, né, autistas, e da equipe técnica, que o gestor reavaliasse com urgência a transferência da técnica Lauriane. Ela precisa retornar com urgência, porque eu sinto que o prejuízo ao serviço com a ausência dela tem sido inquestionável. Podemos dizer até irreparável, conforme a extensão desse dano que vem produzindo aos pacientes. Eu gostei muito daquilo que a Ariane disse há pouco, que o paciente, ainda mais um paciente, por exemplo, aí com deficiência intelectual, ele não pode ser manejado dessa forma, não pode sofrer mudanças abruptas sem um processo de transição. E isso definitivamente não houve, né? Definitivamente não houve. Porque veja só, eu não me lembro agora quando a Lauriane saiu, mas parece que já faz algum tempo. O CER4 ficou com as atividades paralisadas aí durante bom período. Acho que retornou no mês passado, né, de agosto. Então, essas crianças estão sendo vitimadas de todas as formas por todas essas vicissitudes e deficiências do serviço. O CER4 é um centro de reabilitação. Então, Padre Juliano, Jaqueline e Sheila, conversem com quem deve ser conversado. Se precisar fazer esse gestionamento junto ao prefeito, eu sou parceiro, tenho certeza que a vereadora Inês também o é, porque nós precisamos reparar esse equívoco enquanto é tempo. Tá? Depois, no final, eu volto a falar. Obrigado. Obrigada, doutora Marta. Contribuir na tua pergunta que você fez em relação ao que está ainda com dificuldade, né? Sim. A gente tem a dificuldade do visual, como todos sabem, né? Mas é uma questão realmente que eu compreendo que é de difícil resolução, né? Essa situação da reabilitação visual. E sim, nós temos essa questão que precisa ser resolvida. Precisamos pensar em estratégias. Acredito que precisa da cooperação de vários setores e não somente do SER, né? Não tem como, nesse sentido, achar um culpado, mas é necessário que precisa ser pensado com muito carinho. Eu acredito que essa questão da reabilitação visual seja um dos pontos mais importantes. As outras áreas, que são as nossas, né? Nós temos o serviço está acontecendo, a gente precisa organizar. Essa é a sua pergunta, né? De coisas que estão ainda por resolver. Em relação ao visual, nós temos um caso, a Sheila, a gente tem conversado, a gente está aberto para conversar, a Sheila também se colocou à disposição. Temos procurado ajuda em outras instâncias, né? Em relação a uma criança que está sendo atendida aqui no SER. Eu não me lembro agora o nome da síndrome, tá? Mas é aquela síndrome do olho de Lorenzo. E é uma situação de extrema necessidade e, assim, com muita peculiaridade, particularidade, né? E o que acontece com essa síndrome? Hoje, essa criança, ela está com uma deficiência visual e auditiva, tá? E, assim, ela não está conseguindo se comunicar mais. Então, a sua pergunta, a gente tem coisas para resolver, temos coisas grandes para resolver. O que nós estamos tentando fazer, junto com a Sheila e junto com a coordenadora do TFD, é tentar encaminhar para Curitiba, para aquelas síndromes locais que atendem síndromes raras, né? Então, sim, o SER tem muita demanda e eu gostaria de voltar a falar um pouco da Lauriane, já que foi colocada aqui, em relação à questão do código de ética, né? E todas as profissões são regulamentadas pelos códigos de ética. Nós também temos solicitado isso, já falei com a Sheila em vários momentos, que até em relação às necessidades dos códigos de ética de cada profissão, a fonoaudiologia, com a sua particularidade, acredito que em todas as outras, é necessário que tenha um responsável técnico por área. Não somente a questão da gerência técnica, que é preconizada pela portaria,
Todas as profissões necessitam ter um responsável técnico por área. Nós já temos um parecer do nosso conselho sobre isso, nós já alertamos a Sheila sobre isso. Provavelmente, na questão da saída da Lauriane, esse responsável técnico do que seria o terapeuta ocupacional teria que ter se posicionado, teria que ter feito uma denúncia para o conselho, porque não foi respeitada a questão ética do vínculo do profissional com o paciente. Isso que o Dr. Mafra fala em relação a um prejuízo, que talvez irreparável, sim, acredito que muito prejuízo será irreparável, né? Algumas coisas a gente pode retomar se conseguir, porque como a Sheila falou, a Jaque falou, é uma equipe boa, a gente consegue se reorganizar. Mas em relação às questões éticas, era cabível de processo a forma que ela saiu daqui. Eu estava presente no dia que ela saiu. Então, assim, foi uma saída às 11h30 da manhã, às 11 horas, se não me engano, e, assim, sem muita justificativa, colocando ela à disposição. Ela é minha amiga pessoal, então eu sei do que aconteceu depois. Eu sei o que ela está fazendo lá. Quando ela chegou no local que ela está trabalhando, ela não tinha nem onde ficar. Nos dias de frio, ela ficava para fora do espaço lá. Ela ficava ao relento, porque não tinha espaço físico. Então, assim, não existe uma justificativa. Eu até entendo que se hoje alguém falar assim, olha, Ana Lídia, você precisa ir para um local, porque como gestor eu acho que a sua participação é importante nesse espaço, vamos conversar. Agora, a saída dela daqui para ir para um lugar e ela ficar sem função e ela ficar exposta, inclusive, ao relento, porque a gente tem até fotos disso. É lógico que agora o perfil dela, enquanto profissional, o perfil de caráter dela, é uma pessoa que vai procurar coisa para atender. Então, ela está já se desdobrando, já está se enquadrando na equipe, e tenho certeza que a equipe hoje também vai sentir a falta dela. Mas eu quero resgatar essa questão, quis pontuar isso, a questão do código de ética, a questão da necessidade, da responsabilidade técnica de cada profissão, porque talvez a gente não estaria discutindo isso hoje. Se a gente tivesse RT de cada área, talvez isso não estaria acontecendo. Porque a gente teria uma questão da visão do gestor, mas a visão do gestor, ela precisaria se enquadrar nas questões dos códigos de ética de cada profissão. E a quebra do vínculo do paciente com a Lauriane, sim, é cabível de denúncia ao Conselho de Terapia do CREFITO, né? Da questão do terapeuta ocupacional. Para o fonoaudiólogo seria. Sabe que se eu, por exemplo, pegar e falar para um paciente que eu não vou atender mais ele, para o meu conselho, eu preciso preparar essa situação. Eu vou preparando o paciente, eu vou preparando a família. Eu posso preparar, às vezes, em 4 meses, 4, 5 meses, antes de eu fazer um desligamento. Né? Eu não pego e coloco meu paciente como outra pessoa. Então, a questão do código de ética das profissões, eu acho que precisa ser revisto. O RT de cada área precisa ser revisto. E assim, no nosso caso, a responsabilidade técnica de pessoa jurídica perante o nosso conselho não tem nem custo para a prefeitura. No particular, numa empresa, você precisa pagar. Na prefeitura não tem nem custo. Então, acredito que se a gente prezar por essas questões, talvez a gente não vai precisar passar por isso que a gente está passando. Talvez a gente não vai causar todos esses danos que acabou sendo causado para os pais, para vocês, esse tempo que a gente está aqui hoje discutindo, porque o RT vai ter que ser responsável por essa situação, entende? Eu gostaria de falar. Eu estou aguardando também a palavra. Perfeito. E isso que a Ana Lígia disse agora causou-me uma perplexidade muito grande, porque a informação que nós havíamos recebido na última reunião presencial que tivemos no SER 4 foi de que a saída da Tecna Lauriane teria sido de comum acordo, né? Isso foi dito taxativamente pela Jaqueline. Então, esse tipo de situação não passará ao largo da atuação do Ministério Público. Sayonara, anote isso, que é um outro item que depois nós vamos conversar com a Jaqueline e com a Sheila. Obrigado.
Eu gostaria a palavra, começando pelo final aqui da reabilitação visual. É a única equipe que não está completa. Há necessidade do profissional médico oftalmologista. O concurso foi homologado agora em agosto. Nós já solicitamos a chamada desse profissional do concurso. Está em análise na PGM, porque assim saiu um decreto, uma lei federal, que até dezembro de 2021 não pode ser, né, chamados novos profissionais do concurso, a não ser para trabalhar diretamente com a Covid. Então, está em análise, porque a gente recebeu uma notificação do Ministério da Saúde, porque o SER 4, desde 2018, ele está habilitado com restrições, e a gente, no caso, nesse momento, fora as questões de estrutura física, que também já foi solicitado ao planejamento e à obra e está tramitando o processo de licitação, com relação à RH, a gente tem essa situação. Então, a gente está aguardando o posicionamento, por causa dessa lei federal, do posicionamento da PGM para a gente fazer essa correção. Agora, a equipe vai ser composta, vai ser criada todos os fluxos e verificar a necessidade de atendimento. No município, a gente tem credenciado o Centro de Cirurgia Laser, que pode estar apoiando os pacientes da reabilitação visual nesse momento, se precisar de alguma consulta ou exame, e se ele for considerado, como foi o caso que foi falado aqui de uma síndrome rara, se ele se encaixar, a gente pode encaminhar via, né, TFD, tratamento fora do município. Então, só para esclarecer essa situação. Com relação à equipe de reabilitação intelectual, a qual a servidora citada fazia parte, em momento algum eu falei que tinha a necessidade de ter o consentimento da servidora. Isso, ele se encaixa nesse momento que é o período eleitoral. Então, foi gerada uma demanda, né, por necessidade, também cobrança nossa de toda a rede, da Diretoria da Atenção Básica para compor as equipes multidisciplinares um terapeuta ocupacional. Mediante isso, nós tendo um profissional a mais pelo instrutivo, né, foi autorizada essa transferência, na intenção de construção de toda a rede, que é o que os pais estavam exigindo na última reunião. Como que o meu filho vai ter alta do SER 4, desse equipamento? E nós sabemos que o SER 4 ele está dentro da diretoria especializada e ele é um instrumento de habilitação e reabilitação. Então, manutenção e acompanhamento desse paciente, ele deve ser feito por toda a rede, não somente da saúde. Esporte, cultura, educação, assistência especial. Então, nesse sentido de construção de rede e assistência completa e não institucionalização de um paciente, visa essa estruturação dentro da própria saúde. Então, a gente sabe que tem essa necessidade. Com relação ao prazo, doutor Mafra, que foi passado para reavaliação, os pacientes estão sendo reabilitados na reabilitação intelectual, né? Então, nós tínhamos ali 5 pacientes, no caso, que estavam em tratamento somente com a Lauriane, que foram agendados essa semana, com a neuropediatra, e os demais, eles estão sendo acompanhados por outros profissionais, e não no momento terapeuta ocupacional. Nós estamos com algumas situações, não só na área da terapia ocupacional, mas como as demais. Até a Bruna colocou aqui, a gente sempre falou com relação à reabilitação em grupo, que nós devemos seguir os conselhos. O conselho, ele recomenda, ele orienta, ele obriga a gente verificar o que ele está colocando como situação. Então, nós tínhamos vários pacientes em todas as áreas de reabilitação sendo atendidos em grupo. Por que talvez pensou na física, desde que o conselho também oriente e possa? Porque a física já envolve pacientes adultos, que você consegue manter uma distância, que às vezes não tem um déficit cognitivo, intelectual. Então, a gente consegue manter um distanciamento, ele consegue manter a higienização, o uso de máscara.
Então, era para reavaliar em equipe, em grupo e através dos conselhos. Então, foi essa orientação que foi passada, né? Então, nós estamos preocupados com toda a rede. O SER4, ele é um instrumento dentro, né, um equipamento dentro do tratamento da pessoa com deficiência. E nós sabemos que a gente precisa estruturar e melhorar para receber esse paciente em toda a estrutura do município. Então, Jaqueline, é isso que a gente busca. Gostaria de falar. Jaqueline, deixa eu só fazer uma observação. Você tira uma pessoa como a Lauriane de um setor onde todos os técnicos disseram que interrompeu o tratamento dos pacientes, e você coloca à disposição de uma rede e destrói um serviço dentro do SER4, que a especialização dela é para estar lá dentro e não na rede. Está entendendo? Tanto que já foi dito aqui que ela ficou sem local, inclusive, para trabalhar. Eu tenho acompanhado isso, porque assim que foi retirado, os pais me procuraram aqui na Câmara. E foi por isso que eu fui buscar o SER4. E aí, inclusive, quando eu fui buscar o SER4, que eu fui saber o porquê que tinha interrompido os trabalhos, eu fui falar com a equipe técnica, porque, na verdade, eu cheguei para cobrar delas, porque eu também não entendia a necessidade e eu não entendia aonde poderia ter causado tanto dano nos pacientes, isso logo no início. Os pais estão brigando pelo atendimento da Lauriane desde o início. Por isso que provocou aquela reunião lá no início do ano, Jaqueline. Tá? Que até falaram que eu tinha ido lá, que eu não deveria ter ido. Eu fui em busca de uma resposta para os pais. Então, tirar um atendimento da Lauriane de um centro especializado, do SER4, para jogar para a rede não justifica no meu entendimento. Não justifica e não vai me convencer disso. Desculpa. Eu acho que, doutor Mafra, a gente vai ter que ter uma nova reunião com a presença da Lauriane, mas vamos providenciar isso. Pode falar, Ariane, por favor. Eu gostaria de sugerir isso mesmo, que a Lauriane seja ouvida, né? Porque a Jaqueline falou de toda a reestruturação da rede, mas a Lauriane, ela recebeu o comunicado, assim, de um dia para o outro, né? Eu vi a lista dos pacientes que ficaram sem atendimento, inclusive. Ela estava à disposição. Ela foi conversar com o Dr. Ricardo, diretor da atenção básica, ele nem sabia o que era terapia ocupacional, então eu acho que ela precisa ser ouvida. Tem conhecimento. Né? E eu acho que a questão das transferências, da forma como são feitas, não teve só a Lauriane, né? A gente teve... Não só, foram as outras também. A Carol, ela recebeu a transferência dela 10 minutos antes dela ir embora, numa segunda-feira, sendo que na terça-feira ela já estava lotada em outro local, e assim, eu que tenho uma amizade também pessoal, a gente sabe de todo o dano que causou, né, na saúde mental dela. Ninguém quer perder ela onde ela está hoje, né? E a gente acha, assim, nós que já somos, né, um pouquinho mais velhos de prefeitura, uma falta de respeito com um profissional que está ali trabalhando 12 anos e que se dedica e que, né, e todo mundo conhece, é uma falta de respeito. Eu acredito que alguém que está nova na prefeitura, que inclusive está em estágio probatório, fazer esse tipo de transferência sem nenhuma justificativa técnica. Nós não podemos nos alongar mais. Eu gostaria de ouvir o Dr. Mafra e se mais alguém dos técnicos gostaria de fazer uso da palavra, da equipe técnica, que seria Analise, Mirelle. Gostaria alguém pode de falar, contribuir com mais alguma coisa? A Bruna pode falar. Mirelle, é isso? Isso, deixa eu só colocar o vídeo aqui. Já que nós estamos falando sobre essa questão, eu queria pontuar sobre um assunto que eu não sei se cabe, né, na pauta dessa reunião, mas se não couber, você pode... Eu quero te ouvir, pode falar. Não tem problema. Eu gostaria de falar sobre as avaliações, né, eu estou no estágio probatório, eu entrei em julho do ano passado na prefeitura, e sempre aqui dentro do serviço, isso é visto tanto pelos pais quanto pelos profissionais que aqui atendem. Eu nunca tive nenhuma reclamação sobre o meu trabalho. Inclusive, nas primeiras avaliações, né, na primeira avaliação realizada, eu tive, inclusive, vários elogios, tá? Em julho, dia 25 de julho, eu abri uma pasta amarela no protocolo geral. De junho, Mirelle. Foi junho. Em junho, dia 25 de junho de 2020, eu abri uma pasta amarela solicitando algumas explicações
sobre as minhas avaliações. Primeiro, solicitando por que a avaliação de janeiro não estava com nota nenhuma, ainda não tinha sido concluída, isso a gente já estava em junho. Segundo, por que as avaliações, minhas avaliações, não estão com o nome da chefia imediata, que é a Sheila, e sim estão no nome de uma pessoa que nunca me viu na vida, não me conhece, não sabe do meu trabalho. Então, mesmo a gente sabe que quem nos avalia é quem está aqui. Porém, o que aparece no sistema é um outro nome, então isso é muito grave. Eu solicitei também essa justificativa. E eu também solicitei a justificativa da minha nota. Por quê? Teve uma das avaliações em que a chefia, ou enfim, quem é que faz essa avaliação, que no caso a gente sabe que é a pessoa que está aqui, mas não é isso que aparece no sistema, me deu 5 pontos a menos em ética. E aí eu procurei a chefia imediata para tentar me justificar, porém eu também tinha um prazo para poder entrar com essa pasta amarela. E eu tentei procurar ela por 2, 3 vezes e ela não me atendeu. Inclusive, eu tenho até testemunhas disso. Teve um dia que o último dia que eu podia protocolar. Antes de protocolar, de manhã cedo, eu tentei falar com ela e ela falou, não posso conversar com você. Então, eu, infelizmente, tive que protocolar, acabei não... Então, depois de protocolado, não adiantava eu pedir essa justificativa. Então, eu só queria agora a justificativa por escrito. Por que me deu nota baixa, sendo que nunca teve um comentário, ou seja, caracteriza claramente uma perseguição ou uma questão de afinidade que não está clara aí, que caracteriza isso. Eu abri esse protocolo no mês 6 e até hoje eu não tive resposta nenhuma, nem resposta sobre porquê da nota, nem resposta sobre por que não é a chefia que está assinando isso e nem resposta do porquê que atrasaram tanto. Aí acabaram que a avaliação que estava sem nota de janeiro, acabaram que fizeram, né, colocaram no sistema agora, mas não me responderam essa pasta, eu tenho o número do protocolo, tudo posso passar para vocês, está parada e eu não obtive resposta sobre isso, tá? Eu não sei se vem ao caso, mas é só para falar dessa questão que a gente, e eu até falo aqui, Mafra, para você, porque eu estava presente na reunião dos pais, porém a gente se sente ameaçado aqui dentro, a gente se sente como objeto. Eu tenho medo de, tipo assim, tá falando isso aqui agora para vocês e amanhã estarem assinando minha transferência daqui, sendo que eu sou especialista no que eu faço, eu sou capacitada para trabalhar com as crianças autistas, só que com todas essas coisas que acontecem, a gente fica com medo. Então, eu não consegui me posicionar na reunião passada justamente por isso, porque a gente se sente refém, a gente se sente inseguro e frágil, né, diante dessa situação. Eu gostaria de fazer algumas considerações, por gentileza. Só um minutinho, por favor, doutor. Nós precisamos encerrar. Quem falou? Sheila? Eu. Sheila. Sheila, você tem, então, 2 minutinhos, porque eu preciso ouvir o doutor Mafra ainda, eu preciso fazer as considerações. E eu tenho ainda uma pergunta para a Ariane para fazer, e 11 horas nós temos sessão extraordinária. Então, você pode ser bem breve, por favor? Sim, vou fazer de forma resumida. A pasta da Mirelle, que foi solicitada via protocolo geral da Prefeitura, foi respondida no dia 6 de agosto. Se não chegou até você, Mirelle, essa resposta, porque ela volta via protocolo. Então, eu solicito que você pergunte, se precisar eu também posso perguntar, mas ela foi respondida no dia 6 de agosto. Todas as avaliações de estágio probatório, elas são feitas pela diretora de gestão em saúde, que era a Rosemary. E ela sempre fez essas avaliações na minha presença. Nunca ela fez de nenhum servidor sem a minha presença. Isso a nota, Mirelle, ela não teve um desconto de 5 pontos, ela teve um desconto de meio ponto, né? Não foi? Qual seria o... Então, aí isso depois a gente vai conversar sobre isso. Outra coisa. Não, só para dar sequência, agora porque eu só tenho 2 minutos. Outra coisa, as notas, elas são feitas pertinente à conduta de cada profissional. No dia específico que você me procurou, eu estava de saída, mas nós tivemos várias outras oportunidades de discutir sobre isso. E, inclusive, já foram feitas várias outras avaliações após essa. E eu gostaria também, Mirelle, que você tivesse colocado isso. Então, a comparação de nota foi feita de você com você. Não é nenhum tipo de perseguição. No intuito de avaliação mesmo. E quanto a vocês se sentirem ameaçadas, nós deixamos bem claro. Oi? Eu senti isso. Desculpa, Sheila, mas eu senti isso desde o primeiro dia que eu estive no C4. As pessoas, elas trabalham acuadas, com medo de falar. Eu senti isso.
E as pessoas que falam são as pessoas que se pronunciam em algum momento, são transferidas. Isso se nós ouvirmos as pessoas que foram transferidas, inclusive a situação da Lauriane, eu vou ouvi-la junto com o Dr. Mafra, mas as pessoas que têm um posicionamento profissional e ético dentro do SER4, elas são transferidas, sem justificativa nenhuma. Isso está bem claro, nenhum argumento vai me convencer do contrário, Sheila. Isso já tá... Aquele vídeo que foi compartilhado da senhora falando dessa reunião, vários servidores se sentiram indignados com a fala da generalização da senhora, dizendo que todos os profissionais, às vezes é a percepção que o profissional tem. Agora, dizer que tem perseguição, que tem, não tem. Tá, não tem. Então tá bom. E a Mirelle falando agora, por que nós perseguiríamos um profissional que está expondo? E, na verdade, muitas coisas que nós estamos relatando aqui foi como o próprio Dr. Mafra falou na outra reunião. Nós poderíamos ter resolvido em equipe, não precisava ter chegado em outras instâncias. E a senhora também, vereadora, no dia que a senhora esteve no SER4, eu não fui ouvida porque eu estava numa reunião com a diretoria. Mas a senhora fui mais 2 vezes no SER4 e eu não te encontrei. Eu não te encontrei. Por 2 ou 3 vezes eu estive no SER4, eu nunca te encontrei lá. Eu preciso deixar bem claro também. Eu acho que uma coordenadora, ela responde pelo local, tem reuniões fora, eu já fui secretária de saúde, eu sei exatamente como funciona. Se existe uma convocação para ela não estar dentro do SER4 é uma coisa, mas eu por 3 vezes eu fui e não encontrei no SER4. Não ia falar isso aqui também, mas... Não tenho problema quanto a isso, vereadora, porque eu registro presença. Assim como todos os servidores, eu também sou servidora. Eu tenho folha-ponto. E quando eu não estou no SER4, eu estou a serviço do SER4. Ou na diretoria, na Secretaria de Saúde, ou em outra secretaria, ou nas instituições parceiras. Como eu já fui inúmeras vezes. A PAI, a CDB, em reunião com a Secretaria de Educação, porque nós trabalhamos em rede. E outras vezes em reunião na Vigilância em Saúde, com os técnicos da minha equipe. Então, perfeito. Quem mais gostaria de fazer? Eu só queria tirar uma dúvida sobre uma criança, que eu recebi uma denúncia de uma criança que precisava de um atendimento. Essa criança tinha um problema de saúde, precisava de um atendimento e não foi feito. E essa situação teria sido passado para a coordenadora e não teria tomado providência. Se eu não me engano... Deixa eu até ver aqui. Essa criança foi a óbito. Alguém lembra dessa história? Sim. Quem? Acredito que eu atendi, eu e a Ana Lígia atendemos um caso, sim. No mês de... Pode ser? Então, você pode relatar o que aconteceu rapidamente, Ari? A gente não tem muito tempo. Eu não sei se está falando da mesma criança, mas eu tive um caso, sim. Você lembra o nome da criança? Não lembro. Me fale um pouquinho da história para ver. Eu tenho um controle lá no serviço, eu tenho sim o nome lá. Nós atendemos no mês de junho, nós temos um programa de controle auditivo dos bebês de risco, recebemos essa criança com hidrocefalia, com uso de sonda. É claro que em junho os atendimentos estavam suspensos, mas o setor de reabilitação auditiva, ele estava atendendo menos, né, pacientes. Na verdade, a gente praticamente parou bem pouco, porque nós tínhamos também essa demanda dessas crianças que a gente precisava acompanhar para ver como estavam, né? São crianças de risco. Algumas entregas de aparelhos auditivos que também estavam passando da garantia, então nós fomos autorizadas, né, pela Sheila, para a gente poder atender. Então, nós atendemos essa criança. A criança estava sem nenhum tipo de atendimento, com uso de sonda, e aí nós passamos o caso, sim, para a gerente, que a gente se comoveu muito com o caso, porque era uma criança bem grave, que provavelmente ela ia falecer mesmo, né, porque a situação dela era bem complicada. Mas nós passamos esse caso, sim, porque a gente entendeu que era um caso específico que precisaria de um atendimento de fisiorespiratória, de disfagia. Nós passamos o caso para a gerente, falamos inclusive do transporte, que a mãe não ia ter condição de ir com transporte né, de ônibus, né, transporte público, que ela ia precisar do transporte do SER. A gerente acolheu, nos ouviu, falou que ia passar para a equipe. Eu acho que
O nosso erro também foi talvez de não ter acompanhado, né, na semana seguinte, se a criança foi chamada ou não. E aí eu soube que a criança foi a óbito, eu não lembro agora, acho que faz um mês mais ou menos. A criança foi a óbito, eu fiquei assim bem comovida, porque ela era uma paciente nossa, né, de controle auditivo, e que ela faleceu sem ter um atendimento, sem poder, de repente, ter uma melhor qualidade de vida. E eu passei o caso, sim, para Sheila, né? Mas assim, eu soube também pelas colegas que o caso não foi passado. A Sheila me falou que foi falado em várias reuniões, que a gente estava sem atendimento por conta da pandemia, mas esse caso em específico a gente tinha assim passado para a gerência e não foi feito nada. Eu não sei se é essa criança que você está falando, mas foi a única. Essa criança, a história confere. Essa criança. Eu queria deixar claro que aqui, Ariane, que eu estou fazendo essa pergunta, eu não tenho mania, costume de expor situações, usar a tribuna para isso, para expor pacientes, mas essa reunião aqui, ela está gravada, tá? Tudo que nós falamos aqui, eu faço questão de pedir para o prefeito assistir mesmo, ele não podendo participar da reunião, mas eu vou pedir a ele que ele assista no momento que ele estiver mais tranquilo e que ele esteja a par de todas as situações abordadas aqui. Eu sofro muito quando os pacientes buscam, de alguma forma, ajuda e nós somos limitados também. E a gente depende de uma equipe técnica. Por isso que eu fiz questão de ouvir vocês, para ouvir a angústia de vocês também, de alguma forma, a gente poder estar auxiliando para que vocês tenham condições de trabalho também, para que vocês tenham voz também dentro do setor e para que vocês sejam amparadas por alguém, porque eu sinto uma pressão muito grande. Eu sinto de que todas as pessoas assim que você conversa de uma forma ou de outra, elas têm medo de falar. E hoje ficou bem claro isso para mim, sabe? Bom a presença do Dr. Mafra. Talvez, eu acho que até nós vamos encerrar com a fala do Dr. Mafra, e aí eu já quero agradecer a todas que participaram, porque nós temos uma sessão extraordinária na sequência, e eu teria uns 5 minutos, então, para as considerações do Dr. Mafra, por favor, que é muito importante nesse processo, para mim, inclusive, que fico sem algumas respostas. Vereadora Inês, antes de mais nada, quero parabenizá-la por essa iniciativa. Essa reunião, para mim, foi extremamente elucidativa. Como eu disse, eu já havia recebido reclamações dos pais, das crianças aí com autismo, e hoje tive a oportunidade de conversar com a equipe, ou uma parte da equipe técnica, né? Acredito que esse pessoal não esteve conosco naquela reunião presencial da semana passada. A minha percepção pessoal, pode ser que eu esteja equivocado, afinal não sou o dono da verdade, mas é de que o grande problema hoje do SER4 é de governança. Exatamente. Não há diálogo interno entre a equipe técnica, chefia imediata, direção, nem com a população que utiliza desse serviço, ou que deveria utilizar desse serviço. Então, como eu não notei, vereadora Inês, nenhum avanço, Jaqueline, em relação àquilo que nós havíamos pactuado na semana passada, vereadora Inês, eu a convido hoje a comparecer à promotoria às 15 horas. Nós vamos tratar desse assunto diretamente com quem tem poder de decidir. Eu estou absolutamente convencido de uma série de situações que não foram devidamente esclarecidas, né? O assunto Lauriane é um deles. Ninguém me convence, depois do que eu ouvi hoje, do que efetivamente aconteceu. Então, nós vamos tratar isso. Eu estou instaurando hoje um procedimento administrativo para acompanhar para e passo a regularização desses equipamentos que não estão sendo utilizados. O Bera e aquele outro que a Ariane disse, a Sayonara tomou nota, e nós vamos assinalar prazos para o gestor resolver essas pendências. Então, não adianta a gente ficar fazendo reuniões, vereadora, conversa, muita coisa é dita, isso fica registrado, mas em termos de
efetividade tem deixado a desejar. Então, eu aguardo a senhora hoje, se for possível, às 15 horas, eu tenho uma reunião às 14, mas às 15, para que a gente possa tratar desse tema, SER 4, de uma maneira mais resolutiva. Muito obrigado aí pelo convite e pela oportunidade. Pode contar com a minha presença, Obrigado. Dr. Mafra. Eu agradeço a sua presença, foi de fundamental importância, Dr. Mafra, e agradeço aos demais que participaram, a equipe técnica, a diretora Jaqueline, a Sheila, enfim, toda a equipe da casa também, que conduziu, meus assessores, enfim. Obrigada a todos. Às 15 horas eu estarei no seu gabinete, Dr. Mafra. Muito obrigada. Bom dia a todos.